Olha, eu vou te contar uma coisa que ninguém quer admitir, mas a maioria das empresas de segurança do trabalho, elas estão quebradas por dentro. O dono trabalha 12 horas por dia, vive de indicação e quando para respirar, percebe que não tem lucro real. Se você se sente exatamente dessa maneira, esse vídeo é para você. Eu sou o Jean e nesse vídeo eu vou te mostrar os princípios fundamentais para você colocar em ação, para você seguir, para você colocar em prática, que vão te ajudar a você ter um negócio que não dependa 24 horas de você mesmo. Nesse vídeo nós vamos falar basicamente 3 coisas. Eu vou te mostrar que o fato de você estar dizendo sim para tudo está tirando dinheiro do seu bolso. Vou te ensinar a escolher os clientes certos que vão trazer resultado para o seu negócio e vou te mostrar aquilo que precisa ser eliminado para você ter mais resultado no seu negócio. O maior erro que eu vejo em empresários do ramo de SST é que eles acreditam que eles precisam aceitar qualquer tipo de cliente. Se você é desse tipo de empresário, se você é um empresário de SST que pensa dessa maneira, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando eu estava no início da minha caminhada como empresário de SST, eu também cometi esse erro. Por quê? Porque no início você quer apenas vender, você não está focado no lucro, você está focado em fazer o seu negócio sobreviver. Só que com o passar do tempo, a gente vai atraindo mais esse tipo de cliente. E vender para esse tipo de cliente faz com que a nossa operação ela fique inflada. Porque você vende muito, você vende para muitos clientes, você tem que atender muita gente, mas ao mesmo tempo você vende muito barato, só para poder cobrir a oferta da concorrência. E isso faz você perder dinheiro. Porque você fecha muitos contratos, você traz muitos clientes, o dinheiro entra na sua conta, mas ele sai na forma de custo, na forma de despesa, na forma de imposto, e você nunca enxerga o lucro da sua empresa. Você sempre opera no prejuízo. Trabalhava 12, 14 horas por dia e no final do mês mal conseguia pagar as contas e muitas das vezes ficava sem receber pela porta. E o fator principal disso era que pegava qualquer tipo de cliente. E é essencial você entender isso. Parece que você vai perder dinheiro quando você começa a dizer não para alguns clientes, mas na verdade você está se posicionando de uma forma diferente. Ao passo que quando você incha a sua carteira de clientes sem qualidade, você vende muito, mas fica com pouco dinheiro no seu caixa. E você aceitar esse cliente que traz problemas, mas não traz recursos financeiros, é o primeiro passo para você quebrar o seu negócio. Às vezes é complicado, demora porque você precisa ter maturidade para enxergar a sua empresa dessa forma, mas foi justamente quando eu mudei essa visão que o meu negócio ele começou a destravar. Porque quando a gente insiste nisso, a gente fica num ciclo como se fosse uma roda gigante. E esse ciclo envolve cliente ruim, muito trabalho, trabalho mal remunerado e prejuízo para você. E isso, é claro, atrapalha a escala do seu negócio, o crescimento do seu negócio e, óbvio, a sua prosperidade. Se você quiser aprender a como filtrar esses clientes, aumentar a sua margem, aumentar as suas vendas, mas vendendo positivamente, eu já peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo com algum amigo empresário SST que você tem, comenta aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários, eu vou responder os comentários. Dá um joinha, dá o seu like aí nesse vídeo para me ajudar na construção de uma comunidade que vai mudar a percepção de serviços de SST no Brasil. Agora que você aprendeu que você não precisa aceitar todos os clientes, você precisa aceitar aqueles clientes que verdadeiramente vão trazer resultado para o seu negócio, a pergunta que fica é: Jean, como que eu faço para mim poder atingir esses clientes em potencial? Talvez pela sua capacidade técnica, ou talvez pela sua falta de visão em vendas, e é difícil falar isso, mas nós como empresários a gente precisa ter maturidade para aceitar onde nós estamos errando, para aceitar a ajuda daquelas pessoas que já percorreram um caminho. Talvez por essa falta de visão estratégica, você não percebe que existem alguns filtros que você tem que analisar para você poder escolher o seu cliente ideal. Você analisa o seu cliente não só sobre a questão de preço, mas de uma questão estratégica, de uma questão mais futura. Talvez você até venda para esse cliente com um preço mais em conta, mas pensando no tempo de compra dele, no LTV, né, o chamado Lifetime Value, ou seja, o quanto que esse cliente vai continuar comprando de você. E aqui é muito importante você analisar por quê? Porque se você vende muito para um cliente de forma recorrente, mesmo que seja um período recorrente, muita atenção nisso, por quê? Se você vende de forma recorrente perdendo, você toma prejuízo todos os meses. Então coloque na sua cabeça, a partir de hoje, todas as vezes que você for fazer um orçamento, principalmente orçamentos grandes, tem que passar por esse filtro. E eu quero te mostrar agora a régua do cliente ideal. São 5 princípios. Você precisa analisar com maturidade esses princípios antes de começar a fechar negócio. O primeiro princípio é: o cliente que está comprando de você, ele precisa entender o valor do seu trabalho, o valor do seu serviço. Não pode ser só por preço. Coloque na sua cabeça, o cliente que ele vem por preço, somente pelo fator preço, quando ele achar um concorrente que vende mais barato que você, ele vai embora pelo preço. O segundo critério que você tem que entender é a necessidade de urgência do cliente. Tem cliente que ele só cota, ele faz a cotação, mas ele não tem um prazo certo para fechar aquele negócio. E aí você vai atender com urgência um cliente que não vai comprar de você e talvez você vai deixar um cliente, por falta desse filtro, um cliente que está realmente necessitado. Você não vai acompanhar esse cliente e, consequentemente, você vai perder a venda de um cliente que realmente precisava, porque você está dando atenção para um cliente que não é urgente.
E aqui eu não estou dizendo para você não atender o seu cliente, você precisa atender, mas o seu time de vendas, ou não sei se é você que faz a venda, mas o seu time de vendas ou você que está à frente do comercial, você precisa entender a necessidade de urgência desse cliente. E aí, baseado na necessidade de urgência dele, é que você vai atender. E o terceiro pilar é que você tem que entender se o seu cliente, a empresa que está comprando de você, ela tem uma cultura de SST, ela tem uma cultura de saúde, segurança do trabalho, ou ela pensa que aquilo é só um custo. Infelizmente, pelo fato de nós estarmos vendendo para empresas e ser um serviço obrigatório, um serviço que vai tirar dinheiro do bolso deles, a visão da maioria das empresas, da maioria dos nossos clientes, é que nós somos uma despesa e não um custo. E pelo fato de nós sermos uma despesa e não um custo, eles sempre vão priorizar pelo orçamento mais barato. E aqui fica uma dica. Por isso que você tem que entender os custos da sua empresa. Por isso que você precisa ter gestão financeira para entender o seu custo operacional. Porque às vezes o seu concorrente ele está vendendo mais barato do que você por dois motivos. Ou porque ele é louco, ou porque ele fez o dever de casa na gestão financeira e ele sabe exatamente o valor do serviço dele. E aí ele não cobra o serviço por achismo, ele cobra baseado na margem que ele desenhou para o negócio dele e na margem que ele tem de custo e nos custos operacionais que ele tem durante o mês. E se você não faz isso, se o seu custo for maior que o do concorrente, se a sua despesa operacional for maior que a do concorrente e você vender no mesmo preço que ele, mesmo você batendo metas de venda, você pode ter prejuízo na sua empresa. O quarto pilar é que você tem que entender quem é o decisor do negócio, quem é que decide sobre a venda, quem é que decide, quem é que está comprando de você. Porque às vezes você perde muito tempo falando com quem não decide nada e a pessoa que está realmente decidindo sobre o negócio, o seu concorrente está falando diretamente com ele. E o quinto e último pilar, você precisa fazer uma análise criteriosa sobre a necessidade do cliente. Porque às vezes, pelo seu olhar técnico, quando você faz a visita para o cliente, você enxerga inúmeras coisas que precisam mudar. Mas o cliente ele vai fazer o orçamento, ele vai fazer o serviço, só que às vezes ele está sendo cobrado pelo Ministério Público. Porque na maioria das, vamos ser sinceros, na maioria das vezes é assim. Ou em outras situações ele vai priorizar por serviços que são mais fiscalizados frequentemente. Por quê? Porque ele enxerga isso como uma despesa e não como um investimento. Então você precisa identificar isso, porque às vezes você vai fazer o orçamento para o seu cliente e você chega lá, você analisa inúmeras coisas que precisam ser feito e aí um orçamento que daria 5, 10, 15 mil reais dá 150 mil. Você acaba não fechando com o seu cliente por conta disso. E já aconteceu isso comigo. Uma vez um dos meus sócios foi fazer um orçamento, fez um orçamento para uma indústria grande aqui da minha cidade, o orçamento ele ficou em 110 mil e a gente não conseguiu fechar inicialmente. Eu entrei em contato com a empresa, perguntei a necessidade deles, a necessidade do serviço que eles precisavam, dava exatamente 72 mil. E nesse ponto você vai ser um pescador experiente, você vai ser um caçador experiente, porque você vai usar arma específica, você vai usar o anzol específico para poder fechar essa venda. E às vezes a gente não acredita nisso, mas escolher da forma correta permite com que nós tenhamos liberdade para crescer. Porque você trabalhar, você vender muito, a sua operação ela ficar grande, mas o seu caixa menor, o seu caixa sem dinheiro, o seu caixa zerado, ou às vezes com dinheiro, mas dinheiro que é de imposto, dinheiro que é de salário e sem lucro, sem nada, é muito frustrante isso. Você chega até a pensar, até a questionar se você deveria estar à frente desse negócio e não trabalhando para outra empresa. Bom, agora que você já sabe que precisa filtrar e você já sabe como filtrar o cliente, você precisa filtrar as suas decisões dentro da sua empresa. Porque a maioria dos empresários de SST, eles se tornam o gargalo da sua própria empresa porque eles dizem sim para todo mundo, eles dizem sim para tudo, eles vivem estressados e muito ocupados, mas pouco produtivos. Fica o dia todo correndo atrás de um monte de coisas que ele acha que é necessário, mas ele não está a par da visão, da estratégia e da operação do negócio. Ele passa o dia ocupado, mas produz pouco. Chega no final do dia cansado e se ele olhar para trás, vai haver muita confusão e pouco direcionamento. E nós, como empresários de SST, nós precisamos aprender a disciplina da eliminação deliberada, ou seja, você vai escolher aquilo que você vai eliminar no seu dia. E isso é difícil para nós, por quê? Porque às vezes nós queremos fazer tudo na empresa pelo fato da gente querer centralizar, pelo fato da gente querer controlar todas as coisas. E pelo fato da gente não saber delegar ou não ter confiança o suficiente para delegar. Aí quando você não tem capacidade de delegação ou quando você não tem confiança para delegar, coisas que são simples, os pormenores do dia a dia, ao invés de você delegar para aquelas pessoas que você já está pagando o salário delas, você fica fazendo. Fica atendendo o WhatsApp de cliente, fica enviando exame médico para o cliente, fica enviando ASO para o cliente, enviando laudo para o cliente, quando na verdade você poderia estar cuidando de uma coisa na sua empresa que é de suma importância e que outra pessoa não fará por você, como por exemplo planejar a escala, planejar a expansão da sua empresa, e aí você está ali no dia a dia fazendo coisas que uma mão de obra muito mais barata pode fazer. E de fato uma mão de obra que talvez não tenha visão estratégica, que não tenha
visão de negócios como você deveria ter. Então, a partir de hoje, você precisa aplicar a regra dos 90%. Se todas as coisas que você for fazer não for pelo menos 90% importante para o seu negócio, você precisa eliminar ou você precisa delegar. O empresário, ele precisa ter noção, ele precisa ter uma acuracidade nessas 3 coisas que eu vou te falar. Primeiro, ele precisa saber vender. Segundo, ele precisa saber gerir. E terceiro, ele precisa saber liderar. Já, mas eu sou empresário, agora eu vou ter que ficar vendendo o dia todo? Entende o seguinte, cada etapa é uma transição. Eu mesmo já teve momentos que eu vendia no telefone. Eu é que estava à frente do comercial. Hoje, como empresário, eu preciso vender a visão para toda a empresa. Então, você, mesmo que você não esteja à frente, atendendo o cliente, você precisa ter capacidade de vendas. Por quê? Porque nós somos empresários, o nosso negócio ele cresce à medida que as pessoas que estão ao nosso redor, elas crescem. E para que elas venham crescer, eu preciso entender e saber vender a visão para essas pessoas. Depois que você vende a visão para essas pessoas construírem os sonhos dela agarrados nos seus sonhos, porque é isso que o empresário faz, e se ele não souber fazer isso, ele vai fracassar, você precisa saber gerir os números. Coloca na sua cabeça, os números, eles não mentem, tá? Então, a partir do momento que você entende os números da sua empresa, você começa a tomar decisões. Até eu tive uma reunião sobre DRE hoje com os meus sócios e o meu contador, e aí eu disse para eles, olha, nós precisamos ter mais noção dos nossos números, porque quem manda na empresa não é os sócios, quem manda na empresa é o caixa, entende? O sócio, ele não pode contratar por ego, ele não pode comprar porque tem dinheiro no caixa. Quem manda na empresa é o caixa. E se você não tiver uma visão de gestão, você vai atrapalhar esse processo. Toda a energia que não é dispensada em vender, em gerir ou liderar, é o operacional raso. E o operacional raso, ele precisa ser delegado. Eu não estou dizendo para você sair do operacional. Eu estou dizendo para você focar na operação, na execução através da liderança, na execução através da gestão, na execução através da venda da visão. Se você não colocar isso em prática, é como você correr uma maratona com 20 quilos a mais. Você vai correr, você vai cansar e você vai chegar por último. Olha, nesse momento, para mim estar aqui sentado, gravando esse conteúdo para você, é porque eu deleguei coisas que não eram importantes para mim, são importantes para a empresa, são importantes para a fluidez do negócio, mas elas não são importantes para mim como empresário, como empreendedor. Tem coisas que elas dão resultado, mas elas precisam ser elaboradas, elas precisam ser executadas por uma pessoa que vai ter uma mão de obra mais barata do que a minha mão de obra, e de uma pessoa que não vai exigir a visão que eu tenha. Por exemplo, agora eu estou num momento de expansão com inteligência artificial aqui na empresa. Então, no período da manhã e no período da tarde, já tem mais de 20 dias que eu estou exclusivamente lidando com isso. E se eu não tivesse uma equipe fluida, uma equipe engajada, se eu não tivesse líderes que tinham uma visão, que tinham uma capacidade de gerir junto comigo, eu não teria esse tempo para estar nesse projeto de inteligência artificial. Eliminar é muito importante, mas você não pode só eliminar, você precisa saber estruturar o seu tempo. Muitas vezes a dificuldade que o empresário ele tem na hora de eliminar as coisas é porque ele fala, cara, se eu não for fazer isso, o que eu vou fazer? E aí ele fica preguiçosão. Eliminar é muito importante, mas você precisa saber estruturar o seu tempo. Tem gestores, tem empreendedores, tem empresários que a partir do momento que ele elimina as tarefas mais operacionais, ele delega para os outros, ao invés de ele focar na visão do negócio, focar na estratégia do negócio, ele fica em casa de short e bermuda o dia todo. Se você é assim, não tem problema, mas você precisa ter maturidade que uma hora a vaca vai pro brejo. E se você quiser transformar a sua empresa de SST numa máquina de fazer dinheiro, mesmo que você não esteja presente, você tem que se tornar um mestre nessas 3 áreas. Você precisa saber vender, você precisa saber gerir e você precisa saber liderar. E eu vou te falar um negócio, mais de 80% dos empresários de SST, eles não dominam essas 3 áreas. Por quê? Porque eles são bobos, porque eles são burros? Não. Por conta da vivência. São pessoas técnicas, são pessoas que foram formadas num ambiente técnico. E tá tudo bem. Jean, você é técnico, você é engenheiro? Não. De formação eu sou contador, mas sempre fui vendedor e sempre fui gestor. Então por isso que eu sei do que eu estou falando. Eu vivo isso. Tem pessoas que vêm na internet, elas postam conteúdo, elas postam sobre vendas, elas postam sobre liderança, elas postam sobre negócios, mas a pessoa não está no campo de batalha, ele não tem negócios. Então você precisa aprender a criar um sistema para que o seu negócio ele funcione, pelo menos na maior parte do tempo, sem você. Para que você foque no que realmente interessa, que é a expansão do seu negócio. E eu vou te trazer agora 4 pilares que eles são essenciais se você quiser ter previsibilidade nas suas vendas. O primeiro pilar é, você não pode depender só de indicação. Se você depender só de indicação, o seu faturamento ele vai cair mês a mês. Por quê? Porque se você não adquire clientes, se você não tem um processo de aquisição de clientes, todos os meses você está perdendo clientes. Então a sua base de clientes ela vai ficar menor a cada mês. Se você não repõe isso com um processo estruturado de aquisição de clientes, você
vai perder faturamento. Segundo, você precisa ter uma operação padronizada, entende? Você precisa ter um checklist estratégico, você precisa ter pessoas do seu lado que elas sabem realmente o que elas devem fazer, que elas não fiquem como barata tonta dentro da sua empresa. Precisa ter um checklist, precisa ter o responsável por esse checklist, o responsável pela execução desse checklist. Terceiro pilar, você precisa ter uma gestão financeira muito clara, clareza na gestão financeira. Em todos os setores, clareza é fundamental e não muda no setor financeiro. Se você vende, mas não sabe quanto custa, não sabe quanto você está pagando de imposto, ou às vezes descobre só no momento de pagar, quando já não tem mais jeito, aí a coisa complica. Quarto pilar, você precisa ter um time que funciona sem você. Você não é babá de ninguém, entende? Você não contratou pessoas para te ajudar, você contratou pessoas para fazer. E muitas vezes na sua mentalidade você fica com dó, com pena das pessoas. Eu não estou dizendo para você ser grosseiro, para você maltratar as pessoas, não é isso. Mas você precisa entender que você tem obrigação com essa pessoa, você precisa pagar o salário dela. Então a obrigação dela é te entregar um bom trabalho. E dentro desse time, cada pessoa precisa saber exclusivamente qual que é as atribuições, quais que são as funções que ela precisa executar dentro do seu negócio. E se você não tiver essa clareza, o seu colaborador não vai ter essa clareza. Às vezes você joga ele lá, e realmente eu estou usando o verbo jogar porque é dessa forma mesmo. Você contrata de qualquer maneira, joga ele lá e acha que a pessoa vai ter um bom desempenho. Às vezes é até uma pessoa boa, mas sem direcionamento, ele não vai para lugar nenhum. Quando você estruturar esses 4 pilares na sua empresa, você vai perceber que as coisas elas mudam da água para o vinho, como se fosse um milagre. Mas não é um milagre. O que acontece é que você começou a fazer, a estruturar, a organizar as coisas da forma correta. Você sabia que até 5 anos, 97% das empresas que são abertas, elas fecham as portas. E por quê? Porque elas não respeitam esses 4 pilares. Elas não sabem vender, ou se sabem vender, não sabem entregar, que é ter uma operação padronizada. Se tiver uma operação padronizada, não tiver uma gestão financeira clara, também quebra. Se não tiver time, pode ter todas as outras 3 estruturadas, que vai quebrar também. Então precisa ter esses 4 pilares muito bem ajustados. Às vezes eu escuto na internet, vejo alguns vídeos e quem está dizendo, olha, você precisa vender, você precisa vender. Realmente, vendas é o coração. Agora, vende errado para você ver. Vende no preço errado para você ver. Vende de uma maneira que não traz benefício para a sua empresa. Não há gestão, não há time, não há entrega que sustente um negócio que está vendendo de forma errada. E em contrapartida também é verdadeiro. Se você vende muito bem, o único departamento que suporta o fracasso dos outros por um período é o departamento de vendas. Se você vende muito bem, vende com margem, mas não faz a gestão do dinheiro, não tem operação, não entrega da maneira que deveria entregar, não tem um time bacana, ainda por um tempo a sua empresa ela vai, mesmo rompendo aos troncos e barrancos, mas pelo fato de estar entrando o dinheiro, as coisas elas vão fluindo. Agora, os outros 3 departamentos, se vendas fracassar, eles já quebram com 2, 3 meses, já não suportam mais. Se você quer mudar a história da sua empresa, eu vou te passar um plano prático, simples, mas prático para os próximos 90 dias. Nos primeiros 30 dias, você vai mapear os processos da sua empresa, você vai identificar aquilo que precisa expandir e aquilo que precisa ser eliminado. O que precisa ser eliminado, corta da sua empresa, e o que precisa expandir, você estrutura e faz essa expansão. No segundo mês, você precisa treinar a sua equipe e padronizar a sua entrega. Agora que você eliminou aquilo que era desnecessário, está estruturando aquilo que é necessário, você precisa treinar o seu time e organizar a sua questão operacional, porque é o seu time que executa a maior parte dessas coisas que foram estruturadas. E o terceiro e último pilar, estruturar as suas vendas e estabelecer indicadores financeiros. Jean, o que é um indicador? Lembra lá quando você está dirigindo, não tem um ponteiro do combustível? Se você vai viajar e o ponteiro do combustível ele está baixo, você vai viajar ou você passa no posto para abastecer? Para ter segurança? O indicador é isso. Você precisa ter a noção dos seus indicadores de venda, dos seus indicadores financeiros, para você saber tomar boas decisões. Percebe como que fica mais tranquilo quando você tem um plano claro, um plano objetivo daquilo que você tem que fazer? Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar da maneira correta. Tem empresário que ele chega às 6 da manhã na empresa, sai 10 da noite e bate no peito e fala isso com o maior orgulho. E se ele for apurar os fatos do negócio dele, o negócio está indo pro brejo. Agora que você tem uma estrutura concreta, uma estrutura clara, você precisa resolver um problema básico. Você precisa parar de ficar na correria apagando incêndio e você precisa começar a planejar e a agir de forma estratégica. O que mata uma empresa de SST não é a falta de cliente, é a urgência maluca, a urgência desnecessária. Essa mentalidade de urgência 24 horas por dia é que vai levar o seu negócio à falência. Porque quando você sai do estratégico, você começa a acompanhar a operação, às vezes você não perde o contato imediato com todos os clientes, porque você estava acostumado a atender esses clientes. E é normal que esses clientes, ainda como estão acostumados, eles venham com solicitação para você. E aí se você chega no seu time e despeja essa solicitação sem verificar a necessidade real do time, esse senso de urgência vai deixar todo mundo igual barata tonta. Porque você vai tirar eles do foco, vai tirar eles do processo que eles estavam organizando para colocar a sua falta de gestão,
sua ingerência nas costas deles. Você precisa aprender a separar aquilo que é urgente, mas não é importante, e organizar o que é urgente e é importante ao mesmo tempo. Importante e urgente, faz na hora. Importante e não urgente, marca na agenda para fazer depois. Não importante e urgente, você delega para outras pessoas. Não importante e não urgente, lógico que a opção óbvia é você eliminar. E isso aqui vai entrar naquela parte da estrutura que eu expliquei lá atrás. Se você não fizer isso, é como se você dirigisse com a cara pregada no para-brisa, entende? Você não vai bater, mas também você não vai ter visão a longo prazo do seu negócio. A sobrecarga do estresse, a falta de dinheiro mata o sonho do empreendedor. E eu passei exatamente por isso. Nós trabalhamos mais de 2 anos nesse sufoco, aprendendo, estudando, quebrando a cara, perdendo dinheiro, estruturando, adquirindo uma visão mais estratégica, e aí sim foi que as coisas elas começaram a entrar no eixo. Por quê? Porque eu priorizei aquilo que era essencial. Se você chegou até aqui, você já sabe que o plano é simples. Primeiro, aplicar os filtros para escolher os clientes certos, eliminar as atividades desnecessárias, estruturar os 4 pilares essenciais que a gente discutiu aqui hoje, sair da mentalidade de urgência. Presta bem atenção no que eu vou te falar, pelo menos aconteceu comigo. Geralmente, aquele cliente que pede mais coisas urgentes, aquele cliente que te incomoda mais, é o cliente que menos dá lucro, que menos dá retorno. Então você precisa repensar a forma de adquirir e a forma de deixar esse cliente entrar no seu negócio. Se você quiser implementar essas ações na sua empresa, eu tenho 2 opções para você. A primeira, me segue aqui nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever, porque toda semana eu vou trazer pelo menos um vídeo sobre a batalha real dos empresários de SST. A segunda forma de você acelerar esse processo é fazendo uma aplicação na minha mentoria de SST gerenciável. Eu vou deixar o link do formulário no comentário fixado. Você faz a sua aplicação e se você for escolhido, você vai participar de um processo de mentoria junto comigo. Agora, uma coisa que eu preciso que fique claro na sua mente: se você não fizer nada, se você não decidir fazer nada com o que você viu aqui hoje, a sua empresa ela vai ficar de mal a pior. Eu não sou profeta do caos, mas aquilo que não melhora só tende a decair. E eu tenho certeza, se você implementar o que eu te ensinei aqui hoje, mesmo sem a minha ajuda na forma de mentoria, você vai perceber que nos próximos 6 meses a sua empresa ela vai melhorar bastante. Você vai começar a ver os números, vendo os números você vai começar a ter lucro, os processos vão ser mais claros e principalmente o seu estresse ele vai diminuir bastante. E o estresse diminuindo, você tem liberdade de tempo, liberdade mental para poder pensar naquilo que vai fazer o seu negócio crescer ainda mais. Então me fala uma coisa, dos 5 pontos que eu ensinei aqui hoje, qual que faz mais sentido para você? Coloca nos comentários aqui que eu quero ouvir o seu feedback, a sua realidade. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com outro empresário de SST e vamos mudar o cenário dos empresários de SST no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.